Olá, pessoal, tudo bem? Então, na palestra de hoje, essa é a primeira palestra, né, de uma série de 3 palestras que nós vamos falar no Clube do Livro Conhecimento Liberta. Eu sou curadora desse Clube do Livro e tenho o compromisso também de estar levantando algumas discussões, alguns debates em volta, em relevância da leitura, da escrita e fazer uma reflexão do quão isso é importante para o desenvolvimento da pessoa, né? Do meu desenvolvimento pessoal, do seu, e do desenvolvimento também profissional, né? Intelectual. Então, nessa palestra, nós vamos falar sobre o enquadramento ideológico. Enquadramento ideológico e os livros. Então, os livros, né? Lá na Segunda Guerra Mundial, foram perseguidos pelo regime nazista e foram queimados toneladas de livros, né? Por que isso aconteceu? Porque os livros eram um risco para o regime. Os livros era a fonte de conhecimento que libertaria aquele povo. Então, aquele povo estava lendo muito. Em geral, quando um país entra numa crise democrática, né, numa crise de governo, tende as pessoas buscar muito conhecimento sobre o que está acontecendo, porque muitas vezes, na maioria das vezes, há muita perseguição, há muita opressão, né? Há muita censura, e são coisas que tolhem a nossa liberdade, né? Até a nossa liberdade de pensamento, porque veja, se você pensa e você não fala, então você está sendo também afetado no seu livre pensamento, né? Então, a partir desse momento, né, em que os livros foram vistos como um risco para a sociedade, os autoritários, né, os regimes autoritários que continuaram fazendo um trabalho de controle, tentando controlar as pessoas e colocar as pessoas como eles querem, eles continuaram fazendo com que o livro fosse não só uma ferramenta de risco, mas uma ferramenta de controle e de programação mental para as pessoas, né? Então, nós vemos aí o comunismo, por exemplo, que é uma faceta do nazismo, ele traz essa estratégia, né, de enquadramento pelos livros. E eu estou falando uma coisa que você talvez não tenha percebido, mas você já passou por isso em algum momento. Pode recordar. Na escola, por exemplo, quando você tem que ler algo, sempre tem alguém que indicando uma biografia para você ler, né? Você tem que fazer um projeto na escola, tem uma biografia indicada pelo professor para você ler, para você falar sobre isso. E talvez para falar dentro de um contexto muito específico que o professor já explanou anteriormente. Eu estou mentindo ou não? Na universidade, isso fica mais grave ainda, né? Porque nas universidades, como a maioria dos alunos leem mais do que frequentam aulas, na verdade, eles aprendem mais com os livros, os professores tendem a indicar mais leitura, né? Porque eles fazem mais trabalhos, mais pesquisas, né? Então, já existe uma lista pronta de biografias, né? De referências que eles indicam. Então, o trabalho tem que ser feito sobre o ponto de vista desses autores. Então, uma lista de referência para você fazer o seu trabalho, seu TCC, né? E aí você fica preso naquela linha de pensamento ali, você não pode sair dali. Então, isso é um enquadramento, né? Por que esse enquadramento é importante para o controle populacional, do ponto de vista do controle mental, do controle das ações das pessoas, do pensamento, né? Da livre expressão? Por que isso é importante para eles? Justamente por isso. Porque se houver um consenso sobre um assunto, então todos concordam com esse assunto. Porque eu só tenho esse ponto de vista, não tenho outro. Certo ou não? Então, por exemplo, se eu vou falar de um determinado assunto diferente, todos acham estranho. E a tendência é que eu seja expulsa do grupo, ou seja excluída do grupo. Porque naquele grupo só lê certas referências, né? Ele só tem contato com uma certa linha de pensamento, com uma certa dinâmica de debate, né? Com aqueles autores que eles conhecem. Os demais é coisas novas, é coisas que afetam, né, aquele aprendizado, entre aspas, que eles acham que adquiriu, né?
Então, veja que nós temos que valorizar a leitura de maneira livre, né? Muitas pessoas pensam assim, não, vou terminar o primeiro grau, segundo grau, né? Eu vou fazer ali uma universidade, um mestrado, doutorado, e aí eu vou estar pronto para o mercado de trabalho, né? Eu vou estar pronto para a sociedade. Muitas vezes você está pegando a um sistema que vai, na verdade, te enquadrar em certa realidade inexistente na prática, né? Então, se você, por exemplo, tem um enquadramento muito forte, você não tem outra visão de mundo, você não tem outras pesquisas, você não tem outros autores, você não sabe nada de outros assuntos, isso vai dificultar você quando você sair da universidade, se for para o campo de batalha, né? Se for abrir um negócio, você vai ver a diferença que faz no contato com as pessoas, né? Com a realidade do mercado. E muitas vezes você não consegue colocar em prática aquilo que você está pensando, porque o que você está pensando está tão enquadrado na ideologia, né, que você não consegue colocar em prática. Porque veja o que é ideologia. Ideologia são apenas ideias. E a maioria, talvez 99% dessas ideias, nunca foram testadas. E as que foram testadas deram errado. Então, essas ideologias não fazem parte da realidade. Por isso que existe aí pesquisas que mostram que milhares de pessoas saem da universidade e não conseguem entrar no mercado de trabalho, porque elas só têm um pedaço de papel e um monte de ideias na cabeça, né? Ideias totalmente controvérsias àquelas que ela realmente precisaria para ingressar no mercado de trabalho, né? Nada técnico, só ideias. E as ideias, muitas vezes, não resolvem o problema. Talvez piora, né? Piora as relações, piora o comportamento, né? Piora a sua postura diante da sociedade. Então, não ajuda você. Muito bem, então vamos ver como esse enquadramento se expande, né? Ele sai da universidade e se expande para todos os setores, principalmente das mídias, né? Da televisão, através de novelas, do cinema, através dos filmes, seriados, né? E isso vai expandindo para a sociedade através desses meios de comunicação e de expressão cultural, né? Então, às vezes você está em uma situação de enquadramento e nem percebe por quê. Onde você conseguiu ser influenciado para estar nessa situação. Porque você não percebe que esses meios de comunicação é que influencia o seu comportamento, influencia o seu pensamento, influencia as suas ações, né? E aí você continua vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. E os livros vêm para abrir a sua mente, né? Para te dar nova visão de mundo, novas oportunidades de aprendizagem, né? Então, não é mais aquela pessoa que quer sair da universidade e arrumar uma vaga de CLT. Se você for para a literatura de negócio, você vai ver as oportunidades que tem de você abrir um negócio, né? Você vai ver como funciona realmente a economia. Você vai ver como realmente funciona a gestão de pessoas em uma empresa, né? Então, assim, os livros têm vários segmentos que você pode escolher de acordo com a sua vocação, com o seu desejo de aprender, de se aprofundar, né? Então, por exemplo, você quer ler literatura, ficção, você quer ler filosofia, você quer ler literatura de negócios, né? Você quer ler economia, tudo você tem ali. E é interessante que você aprofunda dentro desses assuntos. Você não fica ali só vendo coisas picadas, né? Só jargões, só frases. Não, você lê o livro e você vai absorvendo ali o que há de mais importante no livro, né? E ajudar você a planejar a sua vida, planejar o seu negócio, planejar o seu tempo, né? Dar prioridade, ajuda você a discernir o que é realmente importante na sua vida, o que está atrapalhando a sua vida, para você separar ali o joio do trigo na sua vida, né? Então, o livro, por isso que eu chamei esse grupo de livro de Conhecimento Liberta, porque realmente liberta, né? Tanto liberta que, como eu falei lá atrás, os livros também foram perseguidos, né, pelo regime nazista. E ele está sendo usado hoje como armas, né, a favor do regime comunista. No mundo todo, gente, não é só no Brasil, tá? Mas a gente precisa tomar consciência disso e sair fora da bolha, né? A gente tem que tomar uma red pill aí, através dos livros, para poder despertar. Senão a gente vai cair todo mundo, né, num buraco. Então, isso é muito importante. A leitura é realmente uma saída para a situação de
controle, né? Então, além da mídia, né, fazer esse papel de contribuir e fomentar o enquadramento para as pessoas mais simples da sociedade, as pessoas que nem percebem que está nesse enquadramento, né? Existem também as tecnologias, né? Por exemplo, agora existe a inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que colher da internet, né? Ela colhe toda a informação da internet, formata um texto ali para você em minutos, né? Então, a inteligência artificial, ela está sendo construída dentro desse enquadramento. Eu já fiz experiência várias vezes com vários assuntos e você precisa, às vezes, forçar para que o robô diga a você o que você quer, né? O que realmente você está querendo que ele escreva. E muitas vezes ele não escreve, ele não acha, né, a resposta. E por que isso acontece? Porque as pessoas que estão escrevendo na internet, que estão gravando na internet, que estão deixando conteúdo na internet, né, fazendo artigo, publicando todos os dias, notícias e artigos científicos, coisa e tal, todas essas pessoas é fruto do enquadramento ideológico. Então, essas pessoas vão escrever para o senso comum. Né? Ela vai escrever, por exemplo, o aborto do ponto de vista da ideologia, né? Como se fosse uma coisa normal. Ela vai escrever, por exemplo, a família como com enquadramento ideológico, né? Ela não vai falar sobre a família tradicional e quando ela vai falar mal da família tradicional. Se você coloca um assunto lá, ele vem carregado da ideologia, carregado. E você pode checar que você não vê nada na realidade. E por que muitas pessoas absorvem esses textos e não percebem? Justamente porque elas não lêem nenhum livro sequer. Ela está totalmente à mercê dessas informações subvertidas, falsificadas, né? E cheias, carregadas da ideologia. Então, nós precisamos, né, ler mais, ter opinião formada sobre as coisas, opinião própria, né? Mas uma opinião que seja divergente do que realmente a ideologia prega, né? Porque senão a gente vai continuar sendo enquadrado em todas as plataformas, né? O dia que a gente falar algo diferente, eles nos derrubam. O dia que a gente falar algo diferente, eles vão lá e tiram o nosso perfil, né? Então temos que escrever mais, publicar mais na internet, né? Para poder também criar esse banco, né? Esse banco de dados, de escritas, né? De conteúdo, para que a inteligência artificial também nos alcance. Aliás, que ela alcance as nossas ideias, né? Também alcance as nossas opiniões e comece a escrever de acordo com um pensamento mais amplo, né? Porque, de fato, a gente não pensa igual. O senso comum significa que todos estão concordando com a mesma coisa, mas na prática nós não estamos concordando, né? Então, o que acontece? Por que isso significa? O que tem a ver a tecnologia? O que tem a ver a inteligência artificial com esse assunto, né? O que tem a ver é que as futuras gerações não vai ter opção. Elas vão estar sempre com os mesmos conteúdos que são programados por essa minoria, nós sabemos que é a minoria que fazem a internet, né? Que fazem toda essa plataforma, esse banco de dados de conhecimento. Então, eles estão muito interessados em mudar a cultura, em mudar a mentalidade das pessoas para o controle mundial, né? Mas nós que somos controlados, nós temos que despertar nisso. E despertar significa o quê? Ler mais, discutir mais, escrever mais, publicar mais, ser mais ativo na cultura, porque afinal a cultura, ela começa, dentro da pessoa, né? É dentro de mim, é dentro de você. O que chamam de cultura, na verdade, é expressão cultural. O que as pessoas hoje estão expressando como cultura, né? Como é a qualidade da música hoje, né? São músicas que dá nojo, são músicas que não tem cabimento da gente ouvir, da gente sentir prazer em ouvir música hoje, né? As novelas, como as novelas estão poluídas, né? Estão todas, assim, destrutivas, né? Do comportamento das pessoas, das emoções das pessoas, a violência, né? O desrespeito. Então, tá tudo assim, contaminado. Então, isso eles chamam de cultura. Mas será que o nosso povo é realmente assim, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão da realidade, né? Para mim, ter uma expressão de cultura, uma expressão cultural de qualidade, eu tenho que ter essa cultura dentro de mim. Se eu quero escrever um texto bom,
eu preciso saber esse texto, eu tenho que ter uma visão ampla daquele assunto, né? Eu preciso aprofundar naquele assunto para que eu possa escrever um texto bom, um texto que educa, um texto que informa, um texto que vai ensinar a pessoa a fazer algo, né? Que a pessoa lê aquele texto, ele tem um insight, tem uma ideia de fazer alguma coisa na hora, que ela vê ali, identifica ali alguma de suas dificuldades, tenta resolver, né? Então, assim, é nesse sentido que a gente apega-se de uma maneira, entre aspas, né? A gente apega-se à leitura, porque a leitura é a única maneira de nos libertar desse sistema que está sendo aí implantado para o controle das pessoas, né? E se nós deixarmos, isso irá acontecer. Por quê? Porque é a mente da gente, né, que está aí em jogo, a nossa mente. Se a nossa mentalidade for uma mentalidade boa, positiva, uma mentalidade regada de boas notícias, de boas leituras, de bom aprendizado, né? A nossa cultura, ela vai subir no conceito. Agora, se a nossa mentalidade for uma mentalidade regredida, uma mentalidade revolucionária, né? No sentido de destruir, uma mentalidade destrutiva, né? Carregada de raiva, de rancor, uma mentalidade carregada de vitimismo, né? Então a gente vai ser essa pessoa fraca, essa pessoa coitada, essa pessoa que qualquer um poderá dominar, né? Então a gente precisa fazer essa reflexão sobre esse assunto do enquadramento, né? Onde os livros vão entrar nessa transformação cultural que o Brasil, que o mundo precisa, né? O livro vai entrar justamente aí. As pessoas serão mais cultas se elas leem, mesmo sem ninguém mandar. Ela lê fora das universidades, fora da indicação da universidade, fora da indicação do professor. Ela busca o conhecimento de uma forma paralela aos seus estudos, né? Então, é importante que a gente entenda que a nossa vida, né, a nossa maneira de viver, ela depende muito do nosso conhecimento. O conhecimento nos leva para um patamar muito maior, né? A minha mãe dizia que a pessoa sem conhecimento, a pessoa cega, né? Ela vê, mas ela não consegue interpretar, não consegue entender. A minha mãe tinha propriedade de falar isso, porque ela era analfabeta, né? E ela tinha um grande pesar por isso, porque ela queria ler, ela queria saber o que estava nos livros, ela queria saber o que estava escrito nas placas, né? Ela queria ter um conhecimento maior e ela não tinha acesso porque ela não lia, não porque ela não queria, porque ela não sabia ler. Agora, quantos de nós, né, sabemos ler e não queremos ler? Então, é a mesma coisa, nós vamos viver como cegos, né? Estamos ali só absorvendo o que os outros mandam para nós, só as frases prontas, a gente nem sabe de onde veio, né? Para que finalidade ela serve. E muitas vezes essas frases só servem mesmo para nos contaminar e nos deixar mais para baixo e atrapalhar, né, o andamento dos nossos objetivos, da nossa cultura. Então, é importante que a gente pense nisso, né? É importante que a gente tenha esse pensamento de sempre procurar livros para ler. Então, pensando nisso, eu criei esse clube de leitura, fiz uma curadoria bem interessante com livros para fazer mais ou menos essa orientação de leitura, né? E esse projeto, ele propõe também, além da leitura, a escrita, né? Então, eu criei também um blog dentro do site, para você que quer escrever. Então, eu quero combinar com você, da gente fazer alguns encontros, né? No Meet, para a gente falar sobre assuntos desse tipo, né? E fazer essas orientações de leitura e de escrita. Vamos falar sobre gênero literário, né? Vamos falar sobre todas essas questões. E aí, você querendo, você pode escrever no nosso blog para a gente começar a mudar a cara da internet, né? E eu peço que você se inscreva no nosso site, que você pegue alguma orientação da nossa curadoria para você entrar dentro desse clube, né? De leitura. Nós temos também um grupo no Telegram, você pode entrar, para a gente lá ficar mais próximos, né? Então, até a próxima, se Deus quiser.